Hoje eu vou fazer uma questão com um texto de literatura modernista. Olá, olá, seja muito bem-vindo. Caso tu não me conheça, sou o professor Gabriel Torres, colega do professor Felipe Pereira, que dá o nome a este canal. Estou aqui novamente para fazer uma questãozinha da prova de linguagens de literatura. Vamos direto para ela. É esta questão aqui. Nesta prova, que é a Enem 2018, segunda aplicação, prova amarela, é a questão de número 33. É a questão do texto Gaetaninho, tá? Obviamente, a gente não começa pelo texto, vamos começar pelo enunciado, para saber o que a gente tem que fazer com esse texto, que tipo de leitura, como é que a gente entra no texto. Situada no contexto da modernização da cidade de São Paulo na década de 1920, a narrativa utiliza recursos expressivos inovadores como. Então, assim, a gente sabe que essa narrativa está situada no contexto de modernização de São Paulo, década de 20, e que tem recursos expressivos inovadores. Então, a gente já sabe algumas coisas, né? A gente já sabe que tem alguma coisa relativamente inovadora e o contexto que vai estar representado no texto. Com isso, vamos para o texto. Gaetaninho. Ali na Rua do Oriente, a ralé, quando muito, andava de bonde. De automóvel ou de carro, só mesmo em dia de enterro ou de casamento. Por isso mesmo, o sonho de Gaetaninho era de realização muito difícil. Um sonho. Traga a bola! Gaetaninho saiu correndo. Antes de alcançar a bola, um bonde o pegou. Pegou e matou. No bonde vinha o pai do Gaetaninho. A gurizada assustada espalhou a notícia na noite. Sabe o Gaetaninho? O que tem? Amassou o bonde. A vizinhança limpou com benzina suas roupas domingueiras. Às 16 horas do dia seguinte, saiu um enterro da Rua do Oriente e Gaetaninho não ia na boleia de nenhum dos carros do acompanhamento. Ia no da frente, dentro de um caixão fechado, com flores pobres por cima. Vestia a roupa marinheira, tinha as ligas, mas não levava palhetinha. Quem na boleia de um dos carros do cortejo mirim exibia o soberbo terno vermelho que feria a vista da gente era o Bipino. Então, tentei ler assim, tentando adequar um pouco a leitura à natureza do texto, né? E agora que eu te deixo com as alternativas, tá? Caso tu não tenha feito essa questão, não saiba a resposta, pausa o vídeo, dá uma olhadinha, porque depois eu vou comentar todas elas. Se precisar, volta um pouquinho, ó. Na verdade, até só aqui o texto, primeira parte, aí o restinho aqui, enunciado e alternativas, tá? Pausa isso, se tu quiser mais um tempinho para pensar, volta para ver ali a integralidade do texto. E eu vou te dizer que o gabarito dessa questão é a alternativa A. A narrativa utiliza recursos expressivos inovadores, como o registro informal da linguagem e o emprego de frases curtas, tá? Acho que as duas coisas elas estão muito próximas, o que é uma característica muito boa dessa alternativa. O registro informal da linguagem, a gente às vezes aproxima da oralidade, né, de escrever de uma forma mais próxima, assim, foneticamente, né, tipo escrever um sotaque, tirar uns plurais, né, mas eu tentei marcar uma coisa quando eu estava lendo, que é o seguinte: de automóvel ou de carro, só mesmo em dia de enterro ou de casamento. Então, assim, essa repetição, aonde tu tem uma palavra do lado da outra, ela não é da natureza da linguagem escrita, ela é da natureza da linguagem falada, mais espontânea, muito mais espontânea do que a linguagem escrita, tá? Fora outras coisas, né? A gurizada, amassou o bonde, tá? As expressões que tem aqui são de um registro informal da linguagem. Isso aqui não é um Machado de Assis que tem toda aquela descrição, toda aquela peculiaridade da linguagem escrita, né, usando formas bem complexas, né, em algumas frases, que dá uma dificuldade de leitura para o Machado, e esse texto, apesar de ter um estilo quase que o oposto desse que eu citei, ele também não é muito fácil de ler. É bom que o enunciado já nos coloca o que é o assunto, tá? O que vai estar no texto. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Apelo ao modelo cinematográfico. Isso aqui eu não gosto muito dessa expressão pessoalmente,
inclusive dentro da academia eu já comentei isso com colegas e professores, né, em aulas. Mas tá, vamos pensar que tá, beleza, isso aí tá no modernismo, usam essa expressão cinematográfica, uma coisa corrente. Agora, com base em imagens desconexas, esse texto, ele é cinematográfico? Diria que não, mas vamos supor que é, tá? Tu achou que é. Com imagens desconexas. É um menino que queria andar de carro, porque pobre só anda de bonde. Aí, um dia ele é atropelado, morre e finalmente anda de carro. Não tem nada desconexo, é uma narrativa bem concisa, sabe? Muito, muito pelo contrário. C. A representação de elementos urbanos e a prevalência do discurso direto. A prevalência do discurso direto é complicado, assim, né? Porque a gente vai pegar a frase, vai tentar achar um discurso indireto ou um discurso direto, mas a questão é que representação de elementos urbanos, olha, não tem absolutamente nada de inovador. O autor que eu tinha acabado de citar, Machado de Assis, as narrativas dele basicamente se passam em centros urbanos. Talvez no único grande centro urbano que tinha, que era o Rio de Janeiro, mas é uma narrativa urbana também, não é uma coisa inovadora da literatura do começo dos anos 20 falar sobre a cidade, de jeito nenhum. Talvez a parte da cidade que fale, aí sim, mas não é isso que a alternativa está dizendo. D. Encenação crua da morte em contraponto ao tom respeitoso do discurso. Bom, crueza de morte não é uma coisa tão inovadora, é uma coisa que a gente vê, sei lá, no romantismo, no realismo, no naturalismo, é normal. E o tom respeitoso, então não é respeitoso, não é aquela coisa, caríssimo leitor, venho te contar uma história triste que necessita de todo, não, não é essa a pegada do texto. E percepção irônica da vida. Para começar, não tem percepção irônica aqui, assinalada pelo uso reiterado de exclamações. As exclamações aqui no texto, elas estão justamente em uma fala, né? Então, elas são para representar um tom de voz mais alto do que necessariamente para falar sobre qualquer coisa irônica. Tá a serviço da representação da fala aqui, não tá a serviço disso aqui que diz a alternativa aí. Agora repara o seguinte, tá? Recursos expressivos, expressão, né? Olha a habilidade 16. Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Esta aqui é a habilidade dessa questão. Modernismo e a construção do texto. Modernismo, começo do século XX, é a concepção artística, tá? Que é inovadora. A concepção artística é uma concepção artística um pouco inovadora. Como que isso é feito? Quais elementos, quais recursos expressivos aparecem? É o procedimento de construção do texto. E aí nós temos uma belíssima questão de habilidade 16, que eu espero ter te ajudado. Se tu sabe de alguém que precisa de uma ajuda nesse tipo de questão, manda para essa pessoa, compartilha com teus grupos de estudo, confere as outras questões que eu fiz aqui no canal do Felipe, confere a nossa plataforma, que está com o link aqui na descrição, e te vejo na próxima questão. Até mais.